quando a gente vê, já passou o horário, né? Então, vamos adorar o Senhor, né? Mais um dia, que é uma tarde que nos dá para adorarmos ao nome dele, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. Vamos ler inteiro, do 1 ao 16. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, e nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. E justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. O lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com a criança. E o novilho e o leão, o jovem e a res juntos, e um menino pequeno os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatriz. Eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, o qual sairá da Síria e do Egito, e de Patros, e de Cuxi, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim também o deixará, e os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará Judá, e Judá não importunará Efraim. Porém, eles voarão sobre os ombros dos filisteus, em direção ao oeste. Eles despojarão os do leste juntamente. Irão por suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon os obedecerão. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento, ele sacudirá sua mão sobre o rio, o ferirá nos 7 riachos, e fará homens atravessá-lo a pé, enxuto. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Síria, como ocorreu em Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Essa é a palavra do Senhor, né? Que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria, entendimento, né? Tudo que a gente precisa, e que possamos ser esse remanescente, né? Aqueles que permanecem na palavra do Senhor, que permanecem seguindo ao Senhor, né? E que o Senhor venha realmente juntar esses remanescentes nos 4 cantos da terra, para poder adorar ao Senhor enquanto nós temos esse tempo de adoração. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença. Nós te agradecemos por essa primeira palavra, Pai, onde o Senhor mostrou que vai ter, Pai, um lugar diferente,
e o Espírito do Senhor repousando e trazendo entendimento e trazendo tudo aquilo que nós precisarmos, Pai querido. E que possamos mesmo, Pai, sermos remanescentes, guardarmos a Tua palavra em todo o tempo, colocarmos a Tua palavra de esperança, de fé nas nossas mentes, Pai. Porque, Senhor Jesus, nessa terra precisamos a cada dia vigiar os nossos pensamentos, Pai. A Tua palavra diz que temos que orar, mas também temos que vigiar, Pai. Vigiar os nossos pensamentos, não deixar nada de ruim entrar, estarmos mesmo com toda a armadura de Deus, repreendendo todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa mente, contra o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que nessa semana possamos estar, Pai, a cada dia nos vestindo e revestindo com toda a armadura do Senhor e que possamos, Pai, sermos cheios do Teu Espírito Santo, porque só assim nós não faremos nada do que a carne deseja, mas estaremos sempre indo para as obras do Espírito, Pai, em todas as situações, Pai, que possamos nos lembrar da Tua palavra, que nos dá a direção para cada tempo, nos dá a direção, Senhor, para cada dia, para o que cada um dos Teus servos que aqui estão precisam fazer, Pai. Então nós pedimos a Ti a Tua direção para essa semana, os Teus cuidados, a Tua proteção para todos que aqui estão, todos que não puderam vir, para todos os Teus servos, Pai, aqueles que confiam no Senhor, Pai, que tenham, Senhor Jesus, a Tua ajuda e os caminhos clareados por Ti, Pai, que a nossa direção não seja tomada sem falarmos contigo, que seja uma direção guiada pelo Teu Espírito Santo, Pai, porque o Senhor nos conduz a um caminho onde há pastos verdejantes, Pai, onde há um lugar muito bom e um lugar, Senhor, onde o Senhor está conosco, Pai. Venha abençoar e que a cada dia os nossos pensamentos sejam elevados a Ti, Senhor, e que possamos pedir pelo nosso dia, pedir pelos nossos amigos, familiares, no trabalho, onde estivermos, por aqueles que trabalham conosco, para que possamos ser luz onde estivermos, Pai. E nesse momento, o Senhor venha nos encher no Teu Espírito, através de cada louvor, que a unção do Senhor quebra todo jugo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A esperança, né? Hoje a gente estava vendo na primavera, as árvores tão lindas, né? Tão cheias de flores, tão gostosos de ver. E às vezes a gente vê aquela árvore, né, que murchou e às vezes acha que não tem mais esperança. Mas tudo depende da raiz, o que ela tem lá no profundo, né? Se ela tem raiz, a esperança. Amém?
isso nós estamos aqui, né? A cada dia para agradecer, porque Deus jamais rejeita a oração, né? Quando a gente ora com fé, crendo, a oração sobe ao Senhor, Ele nos ouve. Oração é a
Esse é o segredo, né? Tá triste? Louve. É difícil às vezes, né? Porque é o oposto, né? Quando a gente está triste, a gente quer ficar quieto, né? E aí a gente louvando, a palavra de Deus liberada, é o que faz acontecer. Amém? Nós somos um milagre, né? Eu sei que todos nós aqui temos histórias de milagres, né? Tia Rô tem história de milagre, eu tenho história, de João, todos nós, amigos, nós temos histórias de milagres, né? E se a gente olhar com o nosso olhar humano sobre a vida, a gente desanima, porque não parece ter sentido, né? Mas quando a gente olha da forma correta, olhando pela fé, tudo muda, né? E tudo faz sentido. Então que a gente não perca essa fé, senão a vida fica muito chata, né? Fica muito sem sentido. A fé é algo que nos impulsiona, né? Para o impossível de Deus. Amém? Restaurar é difícil, né?
restauração talvez seja mais difícil do que fazer uma peça. Né? Eu não sou humorista, mas eu creio que para fazer você já molda ali, né? Mas restaurar é muito detalhe, né? E o Senhor ele nos restaura a cada dia. Então, entregar ao Senhor com fé aquilo que é dele é muito simples, é muito fácil, né? Porque ele nos dá muito mais do que aquilo que nós entregamos a ele, né? E tudo com alegria, com gratidão, porque ele tem nos dado, né? Às vezes eu penso assim, ai Senhor, estou entregando esse dízimo, é uma bênção. Não estou gastando no remédio, não estou gastando, jogando fora algumas coisas que às vezes eu nem vou usar, né? A gente tem que ter cuidado com o consumismo, às vezes, né? O mundo está cheio de coisas, né, para consumismo, né? Comprar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos é uma bênção, mas aquilo que é muito excesso a gente tem que ter cuidado. E o Senhor nos ensina a tudo, nas finanças, no
dia a dia. Então, que a gente entregue as nossas finanças nas mãos do Senhor e Ele cumpra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Que bom, meus amados irmãos, estarmos aqui para glorificar, exaltar, de receber a vida da oração, Só misericórdia, né? Misericórdia, meu Deus. Há alguma coisa que impossível para nós todos? Não há. Basta exercitarmos nossa fé em Deus para nós. Porque Ele trabalha para isso. Glória a Deus. Shalom. Deus do céu. Fechamos nossos olhos e vamos para a presença. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja Deus e sua Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nós porque grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Grandes coisas tem feito por nós. É por isso que nós glorificamos e gratidamos na tua presença, Senhor. Oportunidades maravilhosas, exaltamos, glorificamos, exaltamos o teu nome na igreja. Em nome de Jesus, nós consagramos os dízimos, as ofertas, e cada um dos seus amados filhos, em nome do Pai de Deus. E em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a cada um dos seus amados filhos, com toda a sorte e bênção, e o Senhor tem no teu coração, a cada um deles. Louvado, exaltado e glorificado o teu nome. É bom? Os filhos aqui estão, a tua sala de oração, e esperamos, Senhor, a mensagem do teu Santo Espírito para cada um de nós aqui presente hoje, Pai. Por isso, essa é a nossa necessidade. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática o que o Senhor já ensinou e o que o Senhor vai ensinar a nós, cada um de nós, porque te pedimos que é para o louvor da tua glória, para que sejamos, ou luz, a resplandecente no meio da oração. Ou precisa, ou se por isso, te glorificamos e te exaltamos cada vez que você Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Não, tá bom.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, né? Nosso Deus é bom. A intercessão da igreja, né? A favor da irmã Terezinha e família, né? Porque o esposo dela não está bem, né? Está voltando para a UTI. Então é um momento difícil que a família está passando, né? Mas nós estamos na intercessão. Que o Senhor venha fortalecer cada um deles, no nome de Jesus, né? Nossa vida aqui é um sopro, amados. Mas é como Deus tem falado para nós, né? Viver aqui tem que ter ousadia. Viver por viver, os tolos vivem. Mas viver com excelência, só na dependência do Espírito Santo. Só na dependência dele, né? Só na dependência dele. E eu pedi na palavra hoje. Hoje foi um dia que, graças a Deus por isso, né? Um dia de muita ministração pelo telefone, enfim, cobertura de oração. Esse é o nosso papel na terra, né, irmãos? Esse é o nosso papel na terra. Está intercedendo, aconselhando, enfim, né? Palavra do Senhor no Salmo 55, 22. O que eu quero falar para a igreja é o seguinte, ó. Presta atenção na mensagem que Deus transmite. Que Deus fala através da palavra. Ele fala também através dos cânticos. Presta atenção, né? Quando a gente adentrar por aquela porta ali, que a gente adentre mesmo em espírito e em verdade. Porque o Senhor fala, amados. O Senhor fala no nosso coração, né? Então, uma palavra muito conhecida, mas hoje renovadora, né? Hoje renovadora. O Salmo 55, no versículo 22. Diz assim para mim e para você, ó. Lança, tira da mão. A gente não faz isso. Por isso que a gente se desespera, né? Lança o teu cuidado, a sua preocupação, a sua ansiedade, seu medo, a sua insegurança, né? Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Olha que bom, né, irmã Adriana? Nós temos Jesus, amados. Nós temos Jesus, o nosso bem maior. Nós temos aquele que carregou por nós o fardo. Né, Margarete? Ele carregou o fardo. Ele foi considerado maldito por nós. Então, tudo isso aqui que aflige a gente nesse mundo, e muito mais, recaíram sobre o Senhor Jesus. E ele pagou o preço. Então, não tem mais débito. Nós só temos o crédito. Né? Nós só temos crédito. Porque ele abriu este caminho. Você vê que tremendo? A qualquer momento do dia, você pode clamar e ele te ouvir. Qualquer momento da madrugada, você pode clamar e ele te ouvir. Não é que nem aqui na terra, que você está precisando de socorro e procura para cá e procura para lá, mesmo tendo dinheiro, cadê o socorro? Hoje em dia está assim, amados. Hoje em dia está assim. Né? Mesmo a pessoa tendo dinheiro, às vezes ela não encontra o socorro. Aí a palavra diz assim, ó, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? Então lança o teu cuidado, as tuas preocupações. Volta Deus a falar, a gente não faz isso. Verdade ou não é? A gente vive carregando uma maleta de preocupação. Hoje é domingo, já preocupado com a segunda, com a terça, com a quarta, com a quinta, com a sexta, no final do ano. Misericórdia. Quem que aguenta isso? Fala. Qual emocional que vai aguentar isso? Nenhum. Então a gente tem, logicamente, que nós temos que ter, né, os nossos planos, jogando
para o Senhor, se for a vontade dele, vai se cumprir. Mas que haja paz interior no nosso coração. Haja paz de Cristo. Oh, Kalamandestuinenai. O Espírito diz, receba esta paz. Receba esta paz que entra na tua alma, aonde o Senhor tira a agonia, aonde o Senhor tira aquela dor lá dentro. Gente, a dor emocional, eu penso que é pior do que a dor física. Porque a dor física, você toma lá um dipirona, daqui a pouquinho passa. Mas a dor emocional, ela fica ali, ó, te atormentando. Entendeu? Então, nós estamos vivendo um tempo onde a medicina fala assim, nós estamos vivendo a era do quê? O que a medicina fala? O que é que está dominando a humanidade? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, a maleta do capeta. A maleta dele, Margarete. Declare my for life. Não permita que na tua vida você entre em estado de pânico. Não permita. O teu problema para Deus não é nada. Teu problema para o Senhor não é nada. Eu creio que nós louvamos aqui, eu ouvi aqui hoje, a última palavra que ainda é Deus. A última palavra quem dá na tua vida não é o homem. Quem é o homem para que tu venhas a temer? Quem é o homem? O mais poderoso que ele se considere, ele é pó. Não precisa nem Deus pesar a mão, basta um dedinho de Deus e ele cai. Basta uma palavra do Senhor. O homem não é nada. O homem pensa que é. Mas o Espírito diz não é. Mas Deus é. Deus é. O nosso temor, amados, tem que ser Deus. O nosso temor tem que ser o Senhor. Nosso temor. Lança o teu cuidado, tira da tua mão. Meu Deus, teu Espírito Santo nos ensina a tirar da nossa mão. Deus é tão bom que ele fala e ele refala e ele fala de novo, porque ele nos ama. Não carregue peso. Ele fala para mim, fala para você, fala para o irmão, fala para a irmã. Não carregue. Não carregue. Não carregue. Presta atenção. Quem vive carregando peso, amados, entra pegando as coisas sem querer da maleta de Satanás. Começa com uma tristeza profunda, aí vai dando lugar para angústia, aí vem aquela angústia profunda, aí depois vem uma depressão. Quantas vezes a gente escuta e chega a gente chorar de pessoas crentes que se matam. Tem coragem de pegar uma corda, pôr no pescoço e o diabo puxa, porque só pode ser ele para puxar. Como é que pode, né? Às vezes uma coisinha de nada e uma filha, uma neta, como recentemente, encontra lá a pessoa morta. E era crente. E era crente. Vamos falar mal dessa irmã? Não! Sabe lá Deus o que ela estava passando? Sabe lá Deus o que ela estava passando? O que mata uma igreja, sabe o que é? Isso aqui, ó. Ninguém às vezes se coloca no lugar da outra pessoa, mas atira a bala. Atira. E atira sem dó. Sem dó. Ainda bem que Deus coloca um escudo naquele que serve a ele para valer. Né? Aí a bala vem, né? Mas tem escudo. Vem o dardo da cabeça, tem capacete. Tá entendendo? Vem tantas coisas inimigas. Sabe para quê?
Para você não fazer mais nada, eu não faço mais nada, o diabo não faz mais nada, o outro não faz mais nada. O diabo fala isso mesmo, fala para o outro, tá tudo mal. Mais nada. Sabe quem é o dono da igreja? Aquele que morreu por ela. E sabe quem é a igreja? Você. Eu. A gente tem um preço que a gente nem calcula. O preço que Jesus pagou foi preço de sangue. Você é importante. O homem muitas vezes pode dizer que você não é nada, te desmerecer. É isso que o homem sabe fazer. O homem já sabe fazer isso. É ou não é? Só desmerecer. Muitas vezes tirar a força daquele, como ontem o Senhor falou, que está se arrastando, que ainda o Espírito Santo dá força para se arrastar. Mas chega na presença dele. E sabe o que ganha? Se arrastando, vindo para a presença dele, asas para voar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ontem o Senhor falou, Jesus falando da parábola, né, Margarete? Quando ele voltar, o Filho do Homem voltar à terra, porventura, achará fé na terra? Olha o que nós estamos vivendo, amados. Oh, aleluia. Ó, eu e você. Não vamos olhar o que nós estamos vivendo de luta. Vamos olhar as promessas. A promessa fala assim, ó. Eu já te disse que eu sou contigo até o fim. Eu já te disse. Ser forte, enfrenta. Enfrenta. Sou contigo. Então, o enfrentar, amados, é que é. O falar eu sou crente é fácil. Agora, o viver a palavra na hora da luta é que é. Mas se você falar assim, ó meu Deus, eu vou falar como foi Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Quem crê, diga amém. O Senhor se levantará no fim de tudo. Ele não nega bem algum aqueles que andam na retidão. Ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Ele não nega. O Senhor tudo tem. Quem crê toma posse. O Senhor tudo tem. E quando você clama, Ele prepara. Eu creio num Deus que prepara. Eu creio num Deus que a gente pede e Ele prepara o melhor para nós. Ele prepara o melhor. E Ele diz, estar preparado? Quanto tempo você já pediu? Né? Viu ontem o Senhor falando? Eu estou lembrando de alguns itens que o Senhor falou ontem, né? Muitos podem achar que o Senhor está tardio para responder. Mas o injusto juiz não temia Deus, lembra de ontem? E não respeitava os homens. E a viúva ia lá pedir para que ele fizesse justiça na vida dela. E mesmo ele sem temer a Deus e sem respeitar os homens, de tanto que aquela mulher começou a ir pedir que ele fizesse justiça, isso que a gente tem que ser igual essa viúva, né? Ele falou, então eu vou resolver, tipo assim, para ela me deixar em paz, né? Então o Senhor Jesus falou, o dever de nós orarmos sempre e nunca desfalecer. Nunca, nunca, Margarete, nunca, 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 nunca. E Deus trata, quando fala que Deus vai tratar, amados, é que Deus tem o amor especial com cada um. Cada um é um especial de Deus. E Ele trata. Ó, presta atenção. Faz de conta assim, ó. Só para você entender. Quantos pacientes vão ao médico? Nenhum é igual ao outro para contar para o médico o que ele está sentindo. Cada organismo é um organismo. Cada um é uma pessoa. E diante de Deus também. Né? Então, amados, ó, não vamos carregar
mais preocupação. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Quando Satanás vier, ele é o capeta, né? Ele vem te mostrar muitas vezes o teu passado, te mostrar tantas outras coisas, e te mostrar e falar. Aí você fala com ousadia. Você se esqueceu de mais uma coisa, inimigo. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Ó, ele bate em retirada, Margarete. Ó. Ele bate em retirada. Tá entendendo? O sangue de Jesus. Confia no sangue de Jesus. Aleluia. Vamos para mais um versículo? Salmo 37, verso 5, Hudson. Vamos lá. Quem já entregou o caminho ao Senhor aqui? Quem já entregou? Já entregou? Segundo passo, você está fazendo? Qual que é o segundo passo? Qual que é o segundo? O que diz o versículo? Olha lá. Confia nele. O terceiro passo é Deus quem dá. Ele tudo fará. Tem que entregar, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Esse confiar aí que tá a batalha, Margarete. Porque quando você fala, eu entreguei, aí vem tantos dardos, né? Tem tanta coisa. Ó, não vai faltar mensageiros de Satanás para tirar nossa fé, enquanto nós estamos esperando em Deus. Não vai faltar alguém que vem chegar e te jogar um balde de água fria na tua fé. Tá entendendo? Para falar que você não é nada, o outro é. Presta atenção, Deus, ele não, ainda que isso aqui fosse tudo de ouro, ainda que isso aqui tivesse tudo superlotado, presta atenção, ainda que a placa lá fosse famosa, não é isso que Deus vê. Ele vê você. Ele vê eu. Ele vê eu, vê você. Como é que você está? Ok? Diz o Espírito. Muitos na multidão parecem tão, uau, entenda, felizes. Mas depois, quando vão embora, a pessoa cai em si e ela está solitária, muitas vezes ela está vazia, desestimulada, com falta da unção do Senhor. Nós não estamos vendo, mas o Senhor diz que isso está acontecendo. Está entendendo, amados? Um alerta de Deus para nós. Não carregue bagagem. Não carregue bagagem. Não carregue bagagem. Veja bem. Vamos lá. O Salmo 34. Urso, presta atenção aí. Versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Foi o que Deus me deu à tarde. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ontem Deus falou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. João, ore, se levante, porque uma unção de Deus vem vindo sobre você para a oração. Receba, receba, vem vindo do alto do Senhor. E esta unção, quando vem, amados, a noite se transforma em dia. É incrível como Deus faz. Vem uma força, né, sobrenatural. 3, 4 horas da manhã é como se fosse meio-dia. Você dorme um pouquinho, Deus restaura as tuas forças. É assim que Deus faz, porque quando Deus faz isso, Deus levanta, Ele tem algo para revelar. Está entendendo, amados? Então a gente tem que buscar. Então veja bem, o versículo 17, Hudson. Os justos clamam. Tem que clamar. E o Senhor os ouve. E o livra. E os livra de todas as suas angústias. Então a gente tem que clamar. Verso 18. Perto está o Senhor. De quem? Dos que têm o coração quebrantado
e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado. Aquele coração humilde, Margarete, que dá para você chegar na pessoa, né, conversar com ela. Amados, presta atenção, porque infelizmente tem crentes que não dá para conversar. Entendeu? É o rei da cocada. A última bolacha do pacote. Quem está entendendo como Deus está falando? Você não tem... Não que Deus não possa chegar e falar. Nós, humanamente, não sabemos como Deus vai fazer. Mas, às vezes, Deus precisa usar de medidas drásticas para poder quebrantar. Por quê? Porque tem conhecimento de Deus e não se humilha. Sabe que tem que se humilhar e não se humilha. Sabe que o Senhor é maior, mas a pessoa quer estar sempre em destaque. Roi andai mais formai. O que diz o Espírito? Sabe quem é que fica em destaque na presença do Senhor? Às vezes não sou nem eu que estou aqui pregando, porque vocês estão me vendo. É aquele intercessor lá nas madrugadas que ninguém vê. Aquela irmã, aquele irmão está lá clamando. Aqueles estão em destaque diante do Senhor. E para o homem não é assim, né? Para o homem é uau, 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 só gritaria. A hora que Deus permite a prova, Margarete, duvida até da minha palavra, diz o Senhor. Duvida até da minha palavra, diz o Senhor. Quantos crentes Deus está ouvindo falar? Onde está Deus? Por que ele deixou isso acontecer? Mas o homem nunca se volta para si para ver onde ele está errando. Você vê como é que o homem é? Se faz assim para com a pessoa de Deus, imagina para com você e para comigo. Então, não sirva a homem, sirva a Deus. Não sirva a homem, sirva a Deus. E se a gente for servir o homem no sentido agradar o homem, você vai desagradar a Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Jesus, Filho de Deus. Vê se ele agradou os homens. Ele agradou o Pai. Eu recebo do meu Pai e eu vos ensino. O que ele ganhou? Aqui na terra. Essa terra aqui, amados, misericórdia esse mundo aqui. Novamente Deus fala, viver aqui tem que ser usado. Viu? Os covardes não herdarão o reino dos céus. Só aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é só crer e for batizado, está cheio de quem é batizado. E de repente está aí no mundo servindo o mundo. Quem crer e for batizado será. Não diz que está, será. A gente tem que ir até o fim. Até o fim, irmãos. Até naquela hora que você fala assim, nossa, parece que eu estou morrendo. Mas eu estou firme com Jesus. Será salvo. Está entendendo isso? E é Deus que nos ajuda. É Ele que nos ajuda. Mais um versículo, Hudson. Versículo 19. Não, eu vou ainda no 18, ó. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isto é, os arrependidos. Quando a pessoa se arrepende mesmo, ela não volta a praticar. Então, haverá sempre uma novidade de vida. Entendeu? Agora, quando ela volta à prática, não se arrependeu. Aí, esse ioiô aí é perigoso, né? Esse ioiô é perigoso. Nós não podemos brincar com a salvação, irmãos. Igreja, eu queria que se Deus permitisse abrir os nossos olhos, é que Ele não faz isso porque a gente é humano, a gente assusta, e mostrar, né, como que vai ser literalmente o inferno e mostrar o céu, muitos crentes paravam de brincar de ser crente.
Está entendendo? Ia levar muito a sério a palavra do Senhor. Que a nossa vida aqui é muito passageira. A palavra diz assim, Jesus quem falou, né? A duração de um homem, antes era nossa, 900, 800, 600, né? Hoje, 70, 80 anos. O mais é canseira e enfado. Está entendendo? Para terminar, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Essa é a palavra para mim e para você. Vamos ser crente para valer nas lutas e aflições. Não que o crente só tem isso, que a misericórdia de Deus dá um contrabalanço na gente, né? De repente dá uma alegria, né, Magrete? Daqui a pouco você enfrenta outra coisa, daqui a pouco dá uma leveza, não é assim, mas Isabel? Daqui a pouco você enfrenta de novo. Mas Deus sempre no comando, sempre no comando. Seja crente para valer. Ó, amados, não vamos ser camaleão, mudar conforme o ambiente. O camaleão, ele muda a cor dele conforme o ambiente. Seja sempre o que você foi na presença do Senhor. É muito fácil falar Ebenezer. Até aqui, nos ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando. Esta palavra aqui, amados, vivida, é que nos dá vitória. Não é apenas conhecida, mas praticada. E um com Deus é maioria. Amém? Vamos ficar em pé. Palavra de Deus, palavra de vida. Deus abençoe nossa irmã visitante. Seja bem-vinda, viu, irmã? Em nome de Jesus. Volte mais vezes. Em nome de Jesus, né? Nós vamos orar. Interceda um pelo outro, né? Quando Deus tocar em você, interceda. Se for para ligar para alguém, você liga. Ah, mas tal pessoa é crente, mas aquela pessoa ali é um pastor, mas aquela pessoa ali é uma diaconisa, você não sabe como ela está. Se Deus tocar em você, cata seu telefone e liga, pergunta da pessoa, se interesse por ela. Você não sabe como ela está, não é verdade? De repente uma palavra tua pode ajudar, levantar, o Espírito de Deus te usar, até livrar a pessoa de tantas outras coisas terríveis, né? Põe a mão no seu coração, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra de poder, por essa palavra de graça, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, como o Senhor é bom. A tua bondade, meu Senhor, ela dura para todo sempre, Pai. O teu poder se estende de geração a geração. Espírito Santo, fortalece cada um que aqui está, Pai, da vitória. Tira muitas vezes, Pai, todo o medo, não sei, tu falas às vezes de um retorno ao lar, o medo de uma situação. Pai, está entregue nas tuas mãos, Pai. O Senhor advoga a causa, Pai. O Senhor é aquele que dá a última palavra, meu Deus. Venha livrar cada um que aqui está, meu Pai. Livra cada um. Pai, nós precisamos do Senhor. Jesus, o Senhor corta todo o laço amado pelo inimigo na vida de cada um que aqui está. O Senhor é aquele que corta o laço, Pai. O Senhor é aquele que livra de todo mal, Senhor. O Senhor dá a resposta, meu Deus. O Senhor dá a resposta. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, como igreja, interceder pela irmã Terezinha, pela Amanda, Senhor querido, pelo Guilherme, Senhor, pelo Maiquinho, intercedendo por esta família, Pai, pedindo ao Senhor força para eles, ação do Teu Espírito Santo, intercedemos por cada um, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, a graça do Senhor na vida de cada irmão que aqui está, a Tua graça maravilhosa, Senhor. A palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nós não precisamos temer, Senhor, porque o Senhor é aquele que provê todas as coisas. O Senhor provê para cada um todas as coisas, Pai. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E nós estamos clamando a Ti, Senhor. Converte o nosso coração dia após dia. Converte a nossa vida a Ti
dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. A graça do Senhor nos sustenta, a graça do Senhor nos levanta, Pai, em nome do Senhor. Nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória para nós, uma noite tranquila, de um sono reparador, Pai, uma manhã de vida, permitida pelo Senhor, seja de vitória, seja uma segunda-feira de vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e intercedemos pelos irmãos que estão passando por luta, Pai. Oramos pelas famílias. Oh, meu Deus, que haja em cada um a vigilância, Pai. Haja em cada um a vigilância, Pai. Jesus, o Senhor nos ensinou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Então, que a gente possa vigiar. Abençoe cada um. Abençoe os intercessores, Pai. Traga renovo para eles. Cada um que é intercessor, Pai. Continue intercedendo. Não pare. É o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ajuda cada um, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós oramos, Pai. Confiantemente no Senhor. Sabendo que o Senhor é o nosso ajudador. No nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, amanhã, se Deus quiser, segunda-feira, 20 horas temos a oração, né? Na quarta teremos o nosso estudo, se Deus quiser. Sexta-feira, 15 horas da tarde da bênção. Sábado e domingo, culto de adoração ao Senhor. Amém, amados? Põe a mão no seu coração. Louvado seja Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém.